porque eu conversava ontem com a minha esposa, falei aqui com vocês, há 19 anos atrás eu tive que tomar uma decisão, porque Deus tinha inflamado o meu coração, Ele tinha incendiado meu coração com essa visão. Era em 2000, quem me levou, o culpado está ali, Bispo Jamir, a culpa é dele, completamente dele, me apresentou a visão e me incendiou desde aquele tempo. E hoje nós podemos ver, né, o que Deus tem feito. Vivemos um processo, mas chegamos até aqui. E agora cremos que podemos avançar muito mais. Amém? Nesses processos nós chegamos até aqui. Deus abençoe sua vida. Pode sentar. Eu quero dizer para você também, irmãos, que segundo eu também ouvi do pastor Celso Florencio essa mesma declaração. E eu quero dizer diante do céu, diante da terra, diante da igreja, diante do inferno, que o que for preciso que eu faça para cooperar com o senhor lá, pastor Celso, pode contar comigo. Pode contar comigo. O que for preciso, que o senhor precisar de mim, da equipe, para implantar em Macaé, em todo o distrito de Macaé, a visão, pode contar comigo. Para nós, o Senhor é uma grande vitória do GECEL aqui na primeira região. Eu quero ler com você um texto bíblico que se encontra em Atos Apóstolos, capítulo de número 11, verso de número 19 a 26. Atos Apóstolos 11 a 26. Minha gratidão à caravana mais animada também da conferência, que é a caravana na 8ª região, que está tirando onda aqui. A turma dança, pula, vem para frente. O pessoal é animado mesmo, né? Glória a Deus, aleluia. Atos Apóstolos, capítulo de número 11, a partir do verso de número 19, vai dizer o seguinte: e os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém, que não fosse judeu. Repete comigo: não anunciando a palavra a ninguém. Verso 20. Alguns deles, porém, aleluia, alguns deles, porém, que eram de Chipre, de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos. Repete comigo: falavam também aos gregos, anunciando o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou ao ouvido da igreja de Jerusalém. O GECEL já chegou no Conselho Geral. A notícia a respeito deles chegou à igreja em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre, e exortava a todos com firmeza de coração, que permanecessem no Senhor, porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Depois Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. E durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Repete comigo, irmão: numerosa multidão. Diz a pessoa que está ao seu lado: você vai ensinar a uma numerosa multidão. Aleluia. Uma numerosa multidão. E Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Senhor, que a tua graça seja sobre mim, como eu sempre oro, não deixa eu te atrapalhar, em nome de Jesus, amém. Nós vivemos a cada dia, diariamente, eu e você, temos contato com pessoas das quais a gente não sabe o nome, mas que de certa forma são essenciais para nós. Você provavelmente não sabe o nome da pessoa que recolhe o lixo na sua porta,
Você não sabe como ele vive, você não sabe a história dele, você não sabe se ele tem alguma necessidade ou não. Mas uma coisa é certa: o dia que esse camarada não vai na sua porta buscar o lixo, você percebe, você sente falta dele. Porque você vai olhar e vai dizer: isso está aqui, aquilo vai trazer algum incômodo para você. Provavelmente você também não conhece quem é o padeiro que faz o pão na padaria que normalmente você compra. Mas o dia que o padeiro falta, você percebe logo. O pão atrasa ou a massa é de outro jeito. Porque apesar de não saber o nome, as pessoas interferem na nossa vida. Apesar da gente não saber quem são elas têm poder de interferência em nossas vidas. Nós podemos passar por elas e até mesmo desconsiderar quem elas possam ser, mas certamente essas pessoas interferem diretamente na nossa vida. Muito provavelmente você que está aqui desde sexta-feira, você não sabe o nome da cozinheira, nem de quem lhe serviu. Você não sabe quem estava em pé no estacionamento, ou você não sabe quem estava controlando toda essa parte de mídia. Mas uma coisa é certa: quando eles faltam, a gente sente falta. Quando falta, a gente sente falta. E a mensagem que eu quero trazer hoje para nós sobre o Gessel é porque o Gessel é uma forma dos desconhecidos dizerem: ei, eu sou conhecido. Eu posso não ser conhecido por você, eu posso não ser conhecido pelo vizinho, eu posso não ser conhecido por qualquer pessoa, mas existe um lugar onde eu sou conhecido. E eu quero dizer para você nessa manhã, que está aqui, que faz parte de um Gessel. Nós estamos aqui com os Gessels da nossa igreja. Nós temos o grupo 60 a mais. Cadê a Maria? Maria, cadê? Opa, Maria está ali, 60 a mais. Gessel 60 a mais. Temos Gessel de jovens, do Dipper. Cadê o Dipper? Está aí? Opa, Gessel de Dipper. Meninos e meninas, homens e mulheres. Gessel do Start. Cadê o Start? Esse é o que mais cresce e multiplica, né? Gessel dos kids que estão aí, dos pré-adolescentes. Cadê os pré? Estão ali também, olha lá. Então nós organizamos o Gessel de maneira que cada dia pessoas desconhecidas, anônimas a nós, estão fazendo diferença na vida de outras pessoas. E eu nem sei o que está acontecendo. Quando o Pedro falou ontem de quando chega uma hora que você perde o controle, eu disse: é essa hora que é a melhor, porque também não tem mais nada na tua mão. Você sabe que quem está fazendo é Deus. Você sabe que não é mais nada produzido por você. Você sabe que só o seu coração é que você precisa colocar diante do Senhor. E muito provavelmente, queridos, nessa manhã nós estamos com um monte de gente que é anônima. Eu me recordo nos processos aqui da igreja, né? E aí a gente é anônimo. Quem é você? Mas eu quero dizer para você: não importa se alguém não sabe o seu nome, continue fazendo o que Deus colocou no seu coração, porque você faz para Deus, eu faço para Deus, nós fazemos para Deus. Então eu quero essa manhã te falar sobre a visão de anônimos conhecidos. Quem são os anônimos conhecidos e como eles vivem? Com base no texto que nós lemos, eu posso afirmar que os anônimos conhecidos são pessoas que possuem uma vida missional. Ou seja, elas não precisam de um cargo, de um título, elas não precisam de nenhum tipo de estrutura para poder pregar Jesus. Elas sabem o que Jesus fez na vida deles, e a Bíblia diz que eles não podem, os próprios discípulos dizem: não podemos deixar de falar do que temos ouvido e visto. São pessoas que têm experiências com Deus e que querem que outras pessoas vivam a mesma coisa. Quando uma casa se abre para um Gessel, quando você se levanta como líder de Gessel, você não está querendo um título na igreja, mas você está querendo um encargo dela. Você reconheceu que Deus levantou você para fazer a diferença, e o único motivo pelo qual Deus levantou você para fazer a diferença é porque Ele fez diferença na sua vida. Eu sou um homem que lido com fatos, e desde muito pequeno eu aprendi que só existe uma coisa que as pessoas respeitam: resultados. Resultados. Porque você pode chegar com uma ideia muito boa,
alguma coisa muito bacana. Mas você só terá autoridade para viver, para falar sobre isso, se você estiver vivendo isso. Durante muitos anos, participei de muitos treinamentos. E eu me lembro quando o bispo Elisiário me convidou, na época ai meu Deus, está lá na Europa agora, do GECEL, Eliseu Gomes. Na época o Eliseu Gomes era coordenador geral, me colocou como coordenador da primeira região. Eu me recordo da minha conversa no gabinete do bispo Elisiário. Eu disse para ele: seu bispo, eu só queria lhe pedir uma coisa. Então diga. Ele naquele jeitão. Diga. Eu não quero ficar saindo pelas igrejas. O senhor me permite fazer da minha igreja o modelo? Eu não vou começar a sair nada. Eu vou começar na minha igreja local. Eu não vou fazer barulho, eu não quero congresso. O senhor deixa eu fazer o que eu quero fazer na minha igreja. Disse: o senhor pode fazer. E aí quando a gente começou a realizar, começaram os frutos, começaram os resultados. Eu errei muito, erramos muito. Não chegamos aqui sem erros, porque errar faz parte do processo. Você pode encontrar o erro como uma forma de desânimo para a sua vida, ou como uma forma de dizer: não, eu sei o que eu devo fazer, só sei que não deve ser dessa forma mais. Mas quando você sabe o que deve fazer, você não muda o propósito. Você talvez pode mudar a forma. Eu costumo dizer lá na igreja, que eu digo assim: irmão, o negócio é o seguinte, nós estamos indo todo mundo para a direita, beleza? Se tu vai plantando bananeira, de cambalhota, de um pé só, não importa. O que você precisa é só ir para o mesmo lugar que eu estou indo. Do jeito que você vai, meu irmão, não estou nem aí para você. Eu só quero olhar para trás e olhar e dizer: tu está vindo no mesmo lugar que eu estou vindo. Porque é uma visão missional. A Bíblia diz que o povo estava em perseguição. Houve o que nós teologicamente falamos da diáspora, né? Deus, a igreja estava tão boa, o negócio de Jerusalém estava tão bom, estava todo mundo tão bom ali, que Deus disse: rapaz, eu era para ir para Jerusalém, Judéia, Samaria, que eu fiz da tese. Esses camaradas pararam ali em Jerusalém. E eu creio que a diáspora ou a perseguição da igreja veio por causa da ineficácia da igreja. Porque é um propósito maior de Deus para a igreja, irmão. Muito mais do que o seu bairro, do que a sua rua. Nós podemos sonhar com cidades inteiras. Nós podemos sonhar com influência em cidades inteiras. E é isso que nós temos visto. Então, uma igreja missional, ela não possui títulos, mas existem pessoas apaixonadas que estão dispostas a dar a vida. Eu tenho gente na minha igreja, irmãos, eu não dou um tostão para ela, não dou nada. Mas ela monta na bicicleta, porque lá tem muita bicicleta. Ela monta na bicicleta, anda o equivalente a 3 quilômetros de bicicleta, às vezes com chuva, porque ela tem uma responsabilidade com o GECEL. Tem a irmã Jéssica, não sei nem se ela está aí. Está aí? Jéssica, está aí, Jéssica? Levanta a mão. A Jéssica está ali. Mora em Mauá, congrega em Suruí, tem um GECEL em São Francisco, no meio do caminho. Tem 2 filhos pequenos. Pula dentro de um ônibus toda quinta-feira para poder ministrar sobre a vida de pessoas que talvez nem vão reconhecê-la no futuro. Mas ela, sendo desconhecida, é bem conhecida. Tem uma visão missional. Entendeu de que o ministério não é uma profissão, não é uma vocação e um chamado feito por Deus. Eu costumo dizer que o que eu faço hoje eu faria até de graça, mas se me pagam também não rejeito. Não é verdade? O que eu faço eu faria de graça, mas se me pagam não rejeito, porque me dá tempo de dedicar mais. A segunda coisa que eu percebo dessa igreja de anônimos é que os anônimos conhecidos são conhecidos pelos seus feitos e não pelos seus títulos. A fama deles chegou até Jerusalém, não chegou nenhum nome de ninguém.
Barnabé não chegou lá na Antioquia dizendo assim, quem é o... Não. A Bíblia diz que Barnabé, quando chegou na igreja, viu a graça de Deus espalhada sobre toda a igreja. O que marcava era a vida daquela igreja, era a maneira com que eles viviam, era a forma de viver, porque a igreja não é um lugar onde nós vamos, a igreja é um lugar onde nós vivemos, irmãos. A nossa vida gira em torno da igreja, os amigos são cristãos, os passeios são da igreja. Ontem mesmo tinha um casal aqui, aniversário da esposa, ele estava onde? Na igreja, saiu daqui, foi comemorar, mas tem a alegria de estar na igreja, isso sem fazer diferença com aqueles que estão fora da igreja, tem um olhar para fora, mas eles não estão presos a títulos, eles não estão presos a posições, não estamos presos a... Esse foi um dos erros da visão celular no caminho. Chegou uma hora que o camarada tinha que ter não sei quantos para poder dizer que tinha direito a alguma coisa, ou para dizer que estava sendo eficaz. Eu sou o número equivalente, a gente sabe do termo, né? De fulano. Eu sou o número equivalente de Bertano. Eu sou o número equivalente de ciclano. Não. Eu sou o resultado da graça de Deus sobre a vida da igreja. Eu sou o resultado disso. Então, quando um líder se levanta para discipular alguém, para orientar alguém, para ganhar alguém, ele se levanta com essa perspectiva. Ele é reconhecido. Ele é reconhecido pelas pessoas que ele coopera. Ele coopera com a vida. Porque pessoas não são... Eu tenho uma dificuldade, por exemplo, com o termo ganhar almas. Porque o pessoal diz, é aquele que ganha uma alma sábio é. Eu disse assim, bom, depende do texto, como você está lendo. Porque o texto está em Provérbios, fala da relação entre um homem e os outros homens, que são seus iguais. Quando fala de ganhar uma alma, não está falando de trazer alguém para uma religião, mas de converter um coração a uma decisão, a uma escolha. Aquele que ganha uma alma é aquele que convence alguém de um caminho errado para um caminho correto, e aí não depende nem mesmo da religião. Mas Jesus não mandou a gente ganhar almas, Jesus mandou a gente fazer discípulos. E sabe qual é a diferença de ganhar alma para fazer discípulo, irmão? Que ganha alma, eu ganho para botar num celeiro. Fazer discípulos, eu faço alguém como eu, que vai buscar outra pessoa também. Não é alguém que eu vou botar na cadeira e dizer, minha igreja tem 500 membros, tem 300 membros, tem 1000 membros, 200 membros. Não. Quantos discípulos você tem? Quantas pessoas você, quando não estiver mais aqui, vão continuar o que você está fazendo? Porque esse é o nosso legado. Jesus gastou o último dia da sua história informando aos seus discípulos o que eles deveriam fazer quando ele partisse. Ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que estou convosco até a consumação do século, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Não é isso? O terceiro ponto que eu tenho para compartilhar com vocês aqui é que os anônimos conhecidos reconhecem autoridades e não tem dificuldade de andar com elas. Porque, fala sério, irmão, os caras estavam em fuga de Jerusalém. Pensa comigo, estavam em fuga de Jerusalém. Os judeus não pregavam para os judeus. Os camaradas com fé, com visão missional, foram lá e pregaram para os gregos. E aí os judeus só pregavam para judeus. E aí agora alguém chegou e também pregou para o grego, começou a ganhar alma lá, na Antioquia. A fama chega a Jerusalém. O que Jerusalém mandou fazer, irmão? Trouxe um especialista. Vamos dar uma olhada lá. Chega Barnabé, mas a Bíblia diz que esse homem
tinha uma característica especial. Ele era cheio do Espírito Santo e de fé. Ou seja, era alguém sensível ao Espírito Santo. Barnabé não foi levado para aquela igreja para fiscalizá-la. Foi levado para saber como podia ajudá-la. A visão do Gessel é essa. Nós não queremos chegar nas igrejas para dizer para os pastores como eles devem fazer, mas nós queremos chegar lá para dizer como eu posso ajudar você. Uma das marcas que nós queremos promover na vida da visão do celular, na vida de células da igreja, na vida do Gessel da igreja, é de que seja uma marca em cada pastor, a bacia e a toalha em suas mãos. Nós temos alegria em servir, em estar aqui, em fazer as coisas, temos alegria em vir e servir. Mas chega Barnabé lá, e alguém podia dizer: poxa, está vendo? Os caras não podem nem ver a gente crescer, já mandaram alguém aqui, ó. Barnabé poderia ser recebido de outra maneira, irmão, não podia? Falando da nossa realidade, mas ele podia. E o SD veio olhar aqui. O cara veio. E agora? Aí o SD sai da igreja, o pessoal já pergunta: pastor, o senhor vai ficar? Mas a Bíblia diz que esse homem que foi enviado para lá, ele tinha um diferencial. Ele era um homem bom, ele era cheio do Espírito Santo e cheio de fé. Eu acredito que Deus tem nos dado lideranças com essa característica aqui. E não falo isso como uma expectativa ou perspectiva, né, de ganho em nada. É que nós temos percebido, temos caminhado dessa maneira. E a gente tem sentido o apoio, vivido esse apoio. Bispo Jamir, pastor Aguinaldo Valadares, né, nosso discipulador, caminha com a gente. Tanto tempo está aí sentado aí, me ouvindo. Eu tenho certeza que no coração dele tem alegria, eu não tenho dúvida disso. Tem dúvida disso. Sabe por quê? Porque na relação de discipulado, você celebra o avanço do seu discípulo. E o propósito de Deus para nós é de que nós possamos fazer obras maiores, sim. Mas para terminar, porque eu verdadeiramente me sinto tanto quanto limitado por mim mesmo. Os anônimos conhecidos não se importam se alguém sabe o nome deles, mas eles amam ser chamados pelo nome do seu Senhor. A Bíblia diz: e foram pela primeira vez os discípulos chamados de cristão. Eu sei que os teólogos estão aqui e sabem muito bem que quando chamaram de cristãos, estavam querendo falar de forma pejorativa, porque até então o nome dele era os galileus e os nazarenos. Mas a vida daquele povo começou a mudar tanto a rotina da cidade. E aquilo que o pastor Aguinaldo falou ontem, acontece em Suruí do mesmo jeito, a turma está aí, sabe? Olha, a igreja metodista Eliana em Suruí movimenta a economia da cidade. Porque quinta-feira tem gente saindo do mercado com bolsa de bolo, com biscoito, sabe? É um tal de encomenda aqui o lanche, e a igreja está se movimentando. Quando acaba o horário do Gessel, está todo mundo pelas ruas também se encontrando. E os desconhecidos, bem conhecidos, tinham o prazer de ser chamados cristãos. Eu acredito em uma igreja que transforma a sua sociedade pelo exemplo. Esses dias eu vi no Instagram, eu creio, né, a influência do discipulado no elevador. O camarada estava no elevador em pé. Aí entra uma outra pessoa, coloca a mão na cabeça e se agacha no cantinho. E o cara está em pé ali. Aí chegou a segunda pessoa no outro andar, coloca a mão na cabeça e se agacha. Ele olhou para andar diferente, mesma atitude. Chegou a terceira pessoa, colocou a mão na cabeça e se agachou. O que o cara que estava aqui fez? Sei lá o que está acontecendo.
Sabe por quê? Porque você influencia muito mais pelo seu exemplo do que pelas suas palavras. Aprendi com meu amigo, pastor Jairo, que já em memória. As suas palavras, o que você faz, está falando mais alto do que o que você está falando. Por isso eu não posso acreditar em você. Me recordo numa reunião do presbitério, Jairo lá, que é jeitão dele. Assim, irmão, queria muito acreditar em você, mas o que você está fazendo? E ele cortava firme, né? Nós como igreja, irmãos, precisamos nos orgulhar de sermos os anônimos conhecidos de Deus. Nós precisamos aprender a nos orgulhar disso. A Bíblia diz: não despreze o dia do pequeno começo. Você hoje está sendo levantado, está sendo treinado aqui. Nós vivemos um processo para chegarmos até aqui. Mas você precisa começar hoje. Você não pode deixar para amanhã. Por onde eu começo, pastor? Começa implantando a sua escola de formação de liderança na sua igreja hoje. Quem vai ser o professor? Você, pastor. Você, não delegue a nenhum outro. Vá você. Comece a sua escola de formação. Levante o seu GCL piloto. Comece a implantar a visão. Comece a chamar os desconhecidos da sua igreja. Não chame os bem conhecidos, comece a chamar os desconhecidos. Eles começarão a falar por gente que você nunca viu, mas que conhece muito bem a sua igreja. Porque quando esse povo vai falar na Grécia, eu duvido que o povo da Grécia não sabia o que estava acontecendo em Jerusalém. Mas a Bíblia diz que o testemunho era forte com eles. Eu creio que essa é a última marca dos desconhecidos bem conhecidos. É porque a mão do Senhor é com eles. E a mão do Senhor era com eles. E se tem a mensagem que eu gostaria de deixar aqui para você, é que você não esqueça disso. A mão do Senhor é com você. Mantenha a sua vida em santidade. Viva a prática, realmente. Nós temos aqui, ó, turma aí sabe, uma outra coisa que a gente fala pouco aqui, sabe, irmão? Mas vale a pena você fazer na sua igreja. Quem quer se envolver na visão, precisa se envolver com santidade. A visão não prospera sem santidade. Vira promiscuidade se você implantar a visão sem santidade. Então nós temos períodos lá, saímos agora de um período de 21 dias de jejum, não é não, galera? Tinha gente aí que teve gente que quase desmaiou porque não comia mais carne. Tenha um dia de consagração, um texto bíblico. Alimente o seu rebanho com a sua palavra, pastor. Pode parecer simples, mas se Deus colocou você lá, é essa palavra que vai alimentar esse rebanho. Vá buscar em outros lugares talvez um alimento mais forte. Mas no meu coração, quando pela manhã eu olhava isso, eu dizia: é isso. A fama do GCL vai chegar em Jerusalém. As igrejas que implantarem serão conhecidas porque estão fazendo. E não só por aquilo que estão fazendo, mas pelos resultados que estão vivendo. E aí, irmãos, nós vamos viver um tempo de celebração. Nós viajamos esse Brasil afora de vez em quando. E alguns não têm a menor dificuldade de transitar grandes quilômetros. Eu, pelo menos, já fizemos essa loucura aqui, né, Guilherme? Pulamos no carro 7 da manhã para assistir um culto em São Paulo à noite e vim embora. Fui assistir um culto. Eu fui me inspirar. Eu fui ver o que Deus estava fazendo em outro lugar. Porque eu dizia: se eu sou filho de Deus e Deus deu isso para esse filho aí, eu também quero. Eu também quero. Sabe por quê? Porque a mão do Senhor é sobre a sua vida.
Pessoal de Aracaju que está aí, olha, no online, Deus abençoe. A mão do Senhor é sobre a vida de vocês. Pessoal da 4ª região, a mão do Senhor é sobre a sua vida. Então comece pequeno, mas nunca rejeite de crescer. Nessa manhã, o que eu gostaria, o que veio no meu coração, está muito nessa realidade. Vamos ficar de pé um pouco, eu vou encerrar. Talvez você precisa realmente acreditar um pouco mais. São tantos congressos, são tantas reuniões. A minha pergunta é: quando você vai começar? Pergunta a pessoa que está ao seu lado aí: quando você vai começar? Quando é que você vai começar? Porque a Bíblia já está dizendo que a mão do Senhor é com você, irmão. Quando você vai começar? Você está precisando aprender o que mais? Você já sabe, você conhece. O GCL Brasil tem providenciado material para você. Há uma conexão. Quando você vai começar? Eu acredito naquilo que Deus está fazendo na minha vida, na sua vida. E essa seja talvez a palavra sobre você. Que toda honra, toda glória do que nós fazemos seja dele de verdade, seja para ele de verdade. Que o que nós cantamos, que por ele e para ele são todas as coisas, seja isso uma verdade para nós. Você não precisa ser avaliado por ninguém. As pessoas não vão lá para te avaliar, elas vão lá para testemunhar o que Deus está fazendo na sua vida. Então não se preocupe com visitas. Acredite, eles vão estar olhando lá e vão dizer: ei, continua, não para não, porque a mão do Senhor é só você aqui. Eu vou chamar gente para ver isso. Eu vou chamar pessoas para verem o que Deus está fazendo em você aqui. E você se tornará o anônimo mais conhecido de todos. Porque eles vão olhar e vão dizer: ei, aquele ali é um crente, é um cristão. Deus está te levando para a sua cidade, meu irmão, minha irmã, para ser o anônimo mais conhecido da sua cidade, para se tornar a pessoa mais conhecida da sua cidade, mas por aquilo que você faz, pela tua história, pela influência na sua comunidade, sabe, pelo teu andar nas ruas. E não tem nada a ver com, desculpa, não tem nada a ver com roupa, mas é verdade, né? A gente já se desvencilhou disso. Não tem nada a ver com aparência, apesar de que eu acredito que algumas coisas podem dificultar, mas tem a ver com o coração. E eu louvo a Deus por estar aqui nessa manhã. Eu quero orar por você que está aqui hoje. Eu tenho essa ousadia, sabia? De acreditar que ainda posso orar por você, para que você sinta orgulho, não um orgulho maligno, mas uma alegria no coração. Talvez seja isso o termo mais correto, de dizer: eu estou exatamente aonde Deus queria que eu estivesse. Eu não tenho nada mesmo, que bom que eu não tenho nada, mas eu estou onde Ele queria que eu estivesse. E onde eu estou, eu farei o melhor que eu sei fazer. Outra coisa que eu aprendi com liderança: as pessoas sabem reconhecer o que é melhor, mas elas também sabem reconhecer quando você fez o seu melhor. Elas sabem reconhecer um prato que foi feito com excelência. Eu descobri depois de muito tempo que tinha um arroz específico para risoto, eu nem sabia. Estava comendo feliz da vida, estava delícia a comida. A pessoa que estava comigo disse assim: esse arroz não é de risoto. Eu disse: se não é, eu não sei, mas eu tô com, tá gostoso pra caramba.
Eu descobri que tem arroz que é para risoto, mas tinha tanto camarão naquele negócio que eu nem experimentava. Mas quando eu olhei a excelência do garçom, a maneira com que ele acatou aquela crítica, a maneira respeitosa com que ele acatou a crítica e disse: eu não posso fazer nada, né? A maneira com que ele se posicionou ali, eu olhei para ele e pensei assim: esse cara está fazendo o melhor dele. Você está fazendo o seu melhor? Ou você está esperando um lugar para fazer o melhor? Você está fazendo o melhor ou você está esperando um lugar para fazer o melhor? Eu quero orar por você nessa noite, porque esse é realmente um coração que eu tenho. Eu não retenho nada, porque o meu propósito é morrer vazio. Tudo que Deus coloca em meu coração é para derramar sobre pessoas. Não fico com nada para mim, nada é para mim, porque tudo é dele, é para ele, é por ele. Então eu vivo para a glória dele. E se em algum momento ele me colocar e me der alguma coisa, isso também é dele. Porque eu fui um péssimo filho, um péssimo filho. Minha família cortou um dobrado comigo. Quando chegava nas festas da turma, chegou confusão. Infelizmente meu pai partiu sem ver o homem que eu me tornei. Mas naquele dia no retiro, eu entendi que eu tinha pai. E todos os dias que eu acordo e quando eu vou dormir, só tem um desejo no meu coração: ouvir do céu uma voz dizendo: tu é um filho que me dá alegria. Tu é um filho que me dá alegria. Filhos que dão alegria são filhos que fazem a vontade do seu pai. Filhos que dão alegria são filhos que obedecem porque amam seu pai. Filhos que dão alegria são filhos que estão a ponto de honrar o pai. Não estão buscando honra para si, buscam honra para o pai. Então não importa se eu estou no bairro do Saco em Magé, ou se eu estou em Suruí, eu continuo querendo a mesma coisa: ser um filho que dá alegria ao pai, e deitar a minha cabeça no travesseiro e dizer: pai, obrigado, porque o Senhor proveu para mim hoje. Essa é a geração dos anônimos bem conhecidos do pai. Amém. Eu quero orar por você para isso. Não para que você vá para a sua igreja para pensar de como fazer a igreja crescer, para aumentar a arrecadação, para você ficar melhor, não. Para que você simplesmente seja um filho que dá alegria. Alguém que ganha, que alcança pessoas, porque recebeu um chamado. Eu quero orar por você que está aqui essa manhã, que tem isso no coração, que não está somente olhando o que os outros estão fazendo, mas que estão dizendo: faz em mim também, Senhor. Eu também sou filho, eu também quero viver essa experiência. Se você está aqui essa manhã, querido, eu tenho ousadia de dizer: vem para frente, vamos estar aqui, vamos como filhos dizer: ei, somos filhos que dão alegria. Eu quero ser filhos que dão alegria.